Eu quero tchu-tchá, tchá, tchu-tchá, tchu-tchá. Maluco, olha só, escuta. Aula passada eu tava falando de regência verbal, não tava? Adivinha o que eu vou falar hoje? Regência verbal, pô. Vem comigo. Pô, Pestana aí, tu é sem gração. Desculpa aí, vamos lá. Número 5. Mano Menezes chamou o Kaká para a seleção. Chamou. O verbo chamar, no sentido de convocar, ele exige um complemento sem preposição, porque ele é um VTD. Quem chama, chama alguém. No sentido de convidar, no sentido de convocar. Simples assim. Beleza? Agora, chamaram por Jeová quando em extrema dificuldade. Jeová é o nome de Deus em hebraico, não é isso? Transliterado para o português. Poderia ser Javé também, Yavé, ou Já, a forma abreviada, né? Tribo de Já. Continuando, vamos lá. Chamaram por Jeová quando em extrema dificuldade. O verbo chamar aqui é no sentido de clamar. Meu Deus, Jeová, por favor, me ajuda. É nesse sentido, de clamar, pedir por ajuda, por socorro. Então, o verbo chamar exige a preposição por, iniciando o complemento. Agora, o verbo chamar, que pode cair em prova e vai arrasar geral, menos você, que você vai estar preparado no dia da prova, é esse aqui, ó. Chamei o professor de inteligente. Chamei ao professor de inteligente. Chamei o professor inteligente. Chamei ao professor inteligente. Ué, Pestana, você está querendo dizer que essa preposição de aqui é facultativa? Ela pode ou não aparecer? É exatamente isso que eu estou dizendo. Eu vou repetir. Chamei o professor de inteligente ou chamei o professor inteligente. Chamar aqui é no sentido de classificar, de atribuir um julgamento, um valor. Pode ser também no sentido de apelidar, nomear, cognominar. Basicamente, o sentido do verbo chamar aqui é de classificar. Ou seja, o verbo chamar exige um complemento, e logo depois vem um predicativo. Um predicativo. O que é um predicativo mesmo? É uma característica do sujeito ou do objeto. Nesse caso, o predicativo é do objeto. Vamos lá. Chamei o professor de inteligente ou chamei o professor inteligente. Ou seja, do meu ponto de vista, o professor é o quê? Inteligente. Então, eu chamei o cara de quê? De inteligente. Essa preposição é facultativa, tá? Ela pode ou não aparecer. Pô, Pestana, mas sem preposição é feião. Meu camarada, eu também acho. Porque hoje em dia a gente usa essa preposição muito. Antigamente não se usava tanto. Logo, ela ainda é facultativa. O dia que os gramáticos disserem que não é mais, aí ela deixa de ser. Mas, por enquanto, ela é facultativa. Ela pode ou não aparecer. Agora, você também pode dizer que o complemento é iniciado por preposição. Chamei ao professor de inteligente. Ou chamei ao professor inteligente. Ah, entendi. Então, o verbo chamar no sentido de classificar exige um complemento com ou sem preposição, é isso? Exatamente. E não só isso. Ele exige um complemento com ou sem preposição e depois ele exige um predicativo em seguida, caracterizando o complemento, o objeto direto ou indireto. Beleza? Chamei o professor ou chamei ao professor. Tanto faz. Número 6, vamos lá. Nosso time nunca chegou a uma posição decente na tabela. Eu, você, todo mundo do Brasil, no seu dia a dia, normalmente, faz assim, quer ver? Ó? Nosso time nunca chegou em uma posição decente na tabela. Na boa, olha aqui pra mim. Olha aqui. Outro dia eu tava no metrô, vindo pra cá pra fazer a gravação no estúdio. Aí, minha mãe me ligou, né? Atendi.
Minha mãe nada. Minha mulher, pô. Minha mãe. Pô. Minha esposa me ligou. Amor, que horas você chega em casa? Falei, que hora você chega em casa? Aí eu falei assim pra ela. Pô, eu não fico pensando na língua toda hora, né? Quanto mais na língua culta. Aí eu falei assim pra ela. Ah, amor, devo chegar, sei lá, daqui a uns 5 minutinhos. Ah, é. Eu chego em 5 minutos. Ah, então tá bom. Beijo, beijo. Beleza. Eu chego em 5 minutos. Eu chego em casa em 5 minutos. Eu falei pra ela, foi isso que eu falei. Eu chego em casa em 5 minutos. Foi isso que eu falei pra ela. Eu chego em casa. Maluco, na boa. Alguém fala assim, quer ver, ó? Ah, não, quando eu chegar a casa, vou descansar. O cara que fala assim, dá a impressão de que a casa que ele tá falando não é dele. Agora, eu vou chegar em casa e vou descansar. É a casa dele. Não passa essa impressão? Mas, impressão, irmão, quer dizer nada na hora da prova. Na hora da prova, quem chega, chega a algum lugar. Esta é a regência culta. E é assim que cai em prova. Quem chega, chega a algum lugar. Então eu deveria ter falado para ela assim, ah, amor, eu chego a casa daqui a 5 minutos. Pô, feião, né, cara? Chegar a casa. Chegar em casa, mano. Ih, estranhão esse negócio. Mas vamos lá. Na tua prova, meu camarada, quem chega, chega a algum lugar, hein? Na tua prova é isso. Essa é a língua culta. Fazer o quê? Continuando. Conferimos a redação do candidato. E ela estava excelente. Conferimos aqui no sentido de avaliar, né? Conferimos a redação, demos uma olhada, avaliamos. É VTD e exige um complemento sem preposição. Normal. Agora, segunda frase. Os pormenores conferiam verossimilhança à história. Conferir aqui é no sentido de atribuir. Imprimir. Os pormenores imprimiam verossimilhança à história. Os pormenores atribuíam verossimilhança à história. O que significa isso, essa frase, Pestana? Significa que você está lendo uma história e essa história tem tantos pormenores que parece que ela é verdadeira. Então, verossimilhança significa semelhança com a verdade. Vamos lá, voltando para a regência. Os pormenores conferiam verossimilhança à história. Conferiam verossimilhança à história. Percebe que o verbo conferir, ele é VTDI. Conferiam o quê? Verossimilhança. A quem? A história. Beleza? Tomando aqui história como ser personificado, tá? Beleza. VTDI. Ele exige a preposição a. Conferir aqui no sentido de quê? Sentido de atribuir, imprimir, preencher, alguma coisa assim. Terceira frase. A descrição do suspeito não confere. Ou seja, não confere, não está de acordo. Mas eu também posso dizer, a descrição do suspeito não confere com o depoimento da testemunha. Conferir também no sentido de não estar de acordo, não procede, não está de acordo. Beleza? Show de bola. Então, cuidado que nesse sentido de não estar de acordo, exige a preposição com. Ok? Vamos que vamos. Número 8. Este consta da antologia do poeta Drummond. Era para colocar poema aqui, né? Você percebeu, mas deixa quieto. Burro pra caramba, nem percebi isso, mas vamos lá. Este poema consta da antologia do poeta Drummond. Olha, o normal, quando a gente usa o verbo constar, é usar a preposição de. Quando eu digo normal, é que eu tô querendo dizer o seguinte, que é quase unanimidade, tipo, mais de 90% dos gramáticos e tal dizem isso. Este poema consta da antologia do poeta Drummond. O que consta da ou do.
O que consta, consta de alguma coisa e não em alguma coisa. Beleza? Então, estes arquivos, estes documentos constam dos autos. Beleza? Então, a preposição de exigida pelo verbo constar. Porém, alguns gramáticos e estudiosos da língua dizem que você também pode usar a preposição em. Um cara que diz isso é o Celso Pedro Luft. Ele diz isso. Então, meu camarada, na hora da prova, você sabe que isso aqui é super certo, irrefutável. E você sabe que isso aqui é certo para a minoria da minoria. Então, meu camarada, você vai marcar a melhor opção no dia da prova. Você vai analisar todas as alternativas com carinho e ver qual é a melhor. Vamos lá. Segunda frase. Não me constava que ela passou na prova. Olha aí, ó. Não me constava que ela passou na prova. O verbo constar aqui é no sentido de eu não sabia, né? Não me constava que ela passou na prova. Eu não sabia que ela passou na prova. O verbo constar, nesse sentido de não saber, não se dar conta, não ser informado, ele é VTI. E ele exige a preposição a. Não constava a mim que ela passou na prova. Beleza? O me aqui está fazendo papel de objeto indireto. Se eu fosse desdobrar, seria isso aqui, ó. A mim. Porque o verbo constar, nesse sentido que eu falei, de não ser informado, não saber, exige a preposição a. Ok? Vamos que vamos. Número 9. Muita decoreba. Vai anotando, volta aí a fita, beleza? Não é mais fita, mas volta a fita. E eu quero que você massifique isso na tua mente, tá, meu camarada? Beleza? Show de bola. Vamos que vamos, devagarzinho. Nosso carro custou R$200 mil. Nosso carro custou R$200 mil. O verbo custar aí é um verbo intransitivo. Beleza? Show de bola. Se ele é um verbo intransitivo, meu camarada, se ele é um verbo intransitivo, ele não exige complemento. Então, verbo custar aí, verbo intransitivo, R$200 mil seria, de acordo com alguns gramáticos, como Bechara, por exemplo, um adjunto adverbial de preço. Existe isso? De acordo com alguns gramáticos existe. Verbo custar aqui no sentido de valor, preço e tal, e não exige complemento, ok? Agora, se liga na próxima frase. Custaram, mas chegaram, enfim. Percebeu? Beleza? Tranquilo? Vamos lá. E aí, qual o sentido do verbo custar? É o mesmo sentido do de cima? Sim ou não? É o mesmo sentido do de cima? Maravilha. Então vamos lá. Custaram, mas chegaram, enfim. O verbo custar aqui, meu camarada, é no sentido de ser difícil, de ser custoso. Ser difícil, de ser custoso. Ou seja, os caras estavam viajando, aí, porra, a viagem foi difícil, eles quase não chegaram, mas chegaram, enfim, conseguiram chegar. Então o verbo custar aqui também é intransitivo, nesse sentido de ser difícil e tal. Ele não pede complemento. Por outro lado, com o mesmo sentido, ou com sentido extremamente semelhante, o verbo custar também tem uma outra regência. Olha que interessante. Muito interessante, na verdade. Vamos lá. A arrogância pode custar-lhe o emprego. A arrogância pode custar-lhe, pode valer o emprego dele. É algo parecido o sentido, né? É algo parecido. Vamos lá. A arrogância pode custar-lhe o emprego, pode... não tem nada a ver o sentido, não tem nada a ver com ser difícil. Eu viajei aqui. Mas vamos lá, é a próxima frase que tem a ver o sentido. Desculpa aí, viajei.
Meio Bob Marley isso aqui agora, né? Mas vamos lá. Vamos que vamos. Esse verbo aqui tem um sentido parecido com outro que eu vou mostrar daqui a pouco. Embolei as coisas todas. Vamos lá. Arrogância pode custar-lhe o emprego. Custar aqui no sentido de valer o emprego. Nesse sentido, o verbo é transitivo indireto. Então, pode custar o quê? Pode custar o emprego a ele. Olha aí, Ulia. Com função de objeto indireto. Beleza? Então, a arrogância pode custar o emprego a ele. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Nesse sentido, o verbo custar, no sentido de valer, ele exige um objeto direto e um objeto indireto. Pode custar o quê? O emprego a ele. O verbo é transitivo direto e indireto. Retificando aqui. Tudo bem? A arrogância pode custar o quê? O emprego. A quem? A ele. O verbo é transitivo direto e indireto. Tranquilo? Show de bola. Depois dessa embolação toda que eu fiz aqui na minha cabeça, vamos lá. Ai, Pestana, tu não é mais o mesmo. Calma, meu camarada. Nada como um dia após o outro. Vamos lá. Nós custamos... Não, presta atenção agora, serinho. Sem palhaçada. Depois você me critica. Vamos lá. Nós custamos aprender português. Certo ou errado essa frase? Custou-nos aprender português? Certo ou errado essa frase? Depois você olha o que está ali entre parênteses. Não olha agora não, senão vai perder a graça. Vamos lá. Nós custamos aprender português ou custou-nos aprender português? Pô, Pestana, fala sério, né? A segunda forma é ridícula, ninguém usa isso. Então adivinha, é por isso que ela está certa. A primeira é que não está. Nós custamos a aprender português. Isso aqui, meu camarada, na norma culta não existe. Pô, Pestana, mas eu falo assim todo dia. É, eu também. Mas não existe. Não é forma culta. Pô, então o que eu vou fazer na hora da prova? Você vai marcar isso aqui, ó. Essa é a forma culta. Custou-nos aprender português. Caraca, que horrível. É, meu camarada, é horrível mesmo. Custar aqui, agora sim, é no sentido de ser difícil. No sentido de ser difícil, de ser custoso. Beleza? Vamos lá. Custou-nos aprender português, aí eu traduzi como é que a gente analisa essa expressão, essa frase horrorosa, a regência desse verbo aí nessa situação, na frase entre parênteses. Olha aí, ó. Custou-nos aprender português igual a aprender português, sujeito. Custou, verbo transitivo indireto. Foi custoso, difícil. A nós. No caso aqui o nós. Objeto indireto. É assim que você analisa essa estrutura. Custou-nos aprender português equivale a aprender português custou a nós. O verbo custar é um verbo transitivo indireto. E ele exige um complemento iniciado pela preposição a. Muito bizarro, né, essa estrutura? Muito bizarra mesmo. Agora, se cair na prova, a primeira, nós custamos aprender português, um monte de gente vai marcar como certa, não vai? Com certeza, não tenha dúvidas. Agora, você vai marcar como certa? Claro que não, Pestana, porque você acabou de me ensinar. Então, meu camarada, entuba isso, não esquece, na hora da prova, nós custamos aprender português, certo ou errado? Errado. Custou-nos aprender português, certo ou errado? Certíssimo. E equivale a quê? Equivale a aprender português, custou a nós. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Olha, como eu sou o cara que fala muito, olha pra mim rapidinho. Como eu sou um cara que fala muito, enfim. É porque eu usei esse lápis aqui de concordância, né? Como eu sou um cara que falo, né? Beleza, vamos lá. Faltou um detalhe nessa estrutura que alguns gramáticos dizem que pode acontecer. Eu não coloquei no quadro porque nem todos os gramáticos dizem isso. Mas eu fico com medo tão grande de deixar escapar alguma coisa, porque chega na hora da prova, faltou um detalhe e você perde a questão. Então, meu camarada, olha aí, de novo. Custou-nos aprender português. Alguns gramáticos dizem, por incrível que pareça, para mim é um absurdo.
tá? Para mim é um absurdo. Mas vamos lá. Alguns gramáticos dizem que você pode construir essa estrutura da seguinte maneira. Custou-nos a aprender português. É estranho. Você concorda comigo? Essa preposição a antes do verbo aprender? Eu também acho muito estranho. Mas alguns gramáticos toleram essa possibilidade. Eu nunca vi isso em prova de concurso. Se você viu, manda pra mim, porque eu quero ficar craque nisso. Beleza? Por hora é só. Vamos lá. Não diga que eu não avisei se caiu um troço ridículo desse na prova. Vamos lá. 10. Estou ensinando regência a você. Estou ensinando a entender regência. E aí, qual a diferença? Vamos lá. Quem ensina, ensina algo a alguém. Ou quem ensina, ensina alguém a algo. Beleza? Eu vou repetir. Estou ensinando regência a você. Quem ensina, ensina algo a alguém. Agora, estou ensinando a entender regência. Quem ensina, ensina alguém a alguma coisa. E quando eu tenho esse a alguma coisa, esse a alguma coisa sempre vai ter um verbo. Sempre vai ser um complemento oracional. Sempre vai ser em forma de oração. Ok? Tranquilo? Então vamos lá, de novo. Quem ensina, ensina algo a alguém. Ou quem ensina, ensina alguém a algo. Ok, vamos lá. Vamos que vamos. Number 11. O aluno esqueceu ou o aluno lembrou a informação da aula anterior. O aluno esqueceu-se ou o aluno lembrou-se da informação anterior. E aí, o que está certo? As duas formas. Mas note um detalhe. Nessa primeira frase, o verbo esquecer e o verbo lembrar não estão acompanhados dessa partícula integrante do verbo, dessa partícula ser. Na segunda frase, é esqueceu-se e lembrou-se. Então, cuidado para não confundir o verbo esquecer e lembrar com os verbos esquecer-se e lembrar-se. Cuidado. Quem esquece, esquece alguma coisa. Quem lembra, lembra alguma coisa. Quem se esquece de alguma coisa. Quem se lembra de alguma coisa. Cuidado com a regência do verbo esquecer e do verbo lembrar. E do verbo esquecer-se e do verbo lembrar-se. Se não tiver o se, não tem preposição. Se tiver o se, acompanhando esses dois verbos, vai ter a preposição de, iniciando o complemento. Tudo bem? Tranquilo? Deixa eu te mostrar uma parada interessante right now. Vamos lá. Inserir na página atual. Beleza, vamos lá. Meu camarada, presta atenção no que eu vou te falar. Observe essas frases. Lembrou-se. Deixa eu apagar aqui. Lembrou-se. Vamos lá. Lembrou-se que hoje teria prova. Lembrou-se que hoje teria prova. Irmão, tem alguma coisa errada nessa frase? Sim ou não? O que você acha? E aí? Pestana, tem a preposição de aqui, meu camarada. Porque quem se lembra
de alguma coisa. Ele se lembrou disso. De mais isso. Ele se lembrou disso. Olha para mim. Alguns gramáticos dizem o seguinte. Inclusive, isso já foi questão de prova de vestibular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, se eu não estou enganado, em 2001, em cima do poema do Carlos Drummond de Andrade, chamado Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Lembra desse poeminha? Maravilha. A questão foi a seguinte. O cara perguntou se o verbo esquecer-se, não sei se era esquecer-se ou lembrar-se, mas era um dos dois com certeza. Ele perguntou se o verbo esquecer-se, a regência dele estava certa. Nesse tipo de frase que eu mostrei. Lembrou-se que hoje teria prova. Aí você, na hora da prova, ia pensar assim, calma aí, quem se lembra de alguma coisa. Ah, então tem que ter a preposição de, pô. O cara esqueceu a preposição de. É aí que tá. Alguns gramáticos dizem, não são poucos. Me vem dois à mente agora. O Segala e o Bechara. Esses dois gramáticos, se eu não me engano, o Sacconi também fala. Enfim, esses dois gramáticos dizem o seguinte. Quando o complemento do verbo lembrar-se e esquecer-se for uma oração, a preposição pode ficar implícita. Em outras palavras, vem comigo. Lembrou-se que hoje teria a prova ou lembrou-se de que hoje teria prova. As duas formas são formas cultas, de acordo com alguns gramáticos. Pestana, e se no dia da prova tiver a letra A, lembrou-se que hoje teria prova. Na letra B, lembrou-se de que hoje teria prova. Eu vou marcar a A ou a B. Provavelmente a gente vai conseguir anular essa questão. Se ela não for anulada, a resposta vai ser a letra B. Por quê? Porque a unanimidade não, deixa eu ser realista. A maior parte dos gramáticos dizem que a preposição deve ser usada sob qualquer circunstância. Ah, mas é uma oração. Interessa. Joga a preposição antes. Obrigatória. Então você vai marcar a letra B. Mas, se tiver a letra A, lembrou-se que hoje teria prova. Na letra B tiver uma parada ridícula. Na letra C tiver uma parada ridícula. Na letra D tiver uma parada ridícula. Na letra E tiver uma parada ridícula. Você vai marcar a letra A. E a letra A vai estar certa. Por quê? Porque esse concurso trabalhou com a acepção de alguns gramáticos que dizem a preposição pode ficar implícita. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Então, maravilha. Voltando à nossa realidade. Vamos lá, número 12, para fechar. O aluno fugiu ao tema ou o aluno fugiu do tema? Fugir aqui é no sentido de se afastar. Tanto faz, a ou do tema. O presidiário fugiu dos guardas. Aqui é no sentido de escapar, meter o pé. Aí é a preposição de. Beleza? Tranquilo? Olha aí, ó. Na aula que vem, terminamos regência e, meu camarada, na próxima aula, sem ser a que vem, entramos em crase. Reta final, faltam pouquíssimas aulas. Quero você firme, hein? Com vontade, determinado. Daqui a pouco a gente volta.